Olá, vamos continuar a nossa análise do Evangelho de Mateus, estudando agora o texto de Mateus capítulo 8, dos versos 23 ao versículo 27. E indo aqui para o nosso esboço, eu gostaria de lembrar a vocês o que nós vimos até aqui. Nós estamos nessa sessão que vai do capítulo 8 até o final do capítulo 10 e o primeiro versículo do capítulo 11. E essa sessão é organizada com 3 séries de 3 milagres. Nós já vimos, então, a primeira série dos 3 milagres, que foi a cura do leproso, a restauração do leproso, a restauração do servo do centurião e a restauração da sogra de Pedro. E então Mateus nos avisa que esses 3 milagres, eles exibem o cumprimento de uma profecia em que o Messias seria alguém que iria restaurar as pessoas. O Messias seria um restaurador. Então, Mateus está nos ensinando que a autoridade messiânica de Jesus é expressa no seu ato de restauração. E então, ele, do versículo 18 ao 22, faz o seu primeiro tratamento sobre o discipulado, mostrando, então, qual é ou como Jesus quer que as pessoas reajam à sua autoridade. Ele, em primeiro lugar, combate a empolgação. Não é para as pessoas decidirem segui-lo com base na empolgação. E, em segundo lugar, Jesus combate também a hesitação. As pessoas também não devem hesitar em reconhecê-lo como Messias, em reconhecê-lo como autoridade para segui-lo, certo? Então, foi basicamente isso que nós vimos até aqui, e a partir de agora, então, nós vamos para a segunda série de 3 milagres, que vai do capítulo 8, versículo 23, até o capítulo 9 e versículo 8. Aqui você vai ter milagres muito conhecidos do Senhor Jesus Cristo. Você tem Jesus acalmando uma tempestade, naquela cena em que Jesus dorme no barco, esse é um dos milagres mais conhecidos de Jesus. Você também tem, então, a expulsão dos endemoniados lá na cidade de Gadara, dos gadarenos, e a cura de um homem paralítico, ok? E, como eu disse a vocês, todos estes milagres irão agora enfatizar a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Porém, agora, a autoridade do Senhor Jesus não vai ser tão enfatizada no aspecto da restauração de doenças. Agora, a autoridade de Jesus vai ser colocada como Jesus estando acima da natureza, Jesus estando acima dos poderes espirituais e Jesus estando acima também das doenças, certo? Das doenças humanas. Então, Mateus vai enfatizar a autoridade de Jesus agora nesses 3 milagres, ok? E antes da gente partir para o milagre que eu quero estudar com vocês hoje, eu gostaria só de voltar aqui nesse texto para a gente pegar aqui não apenas o contexto, mas também eu explicar algo muito importante que vai começar a ser trabalhado mais diretamente por Mateus a partir de agora. O contexto aqui é Jesus na cidade de Cafarnaum, e ele então vê muita gente ao seu redor e ele decide passar para outra margem. Então Jesus está saindo de um lugar para outro. E isso levanta um questionamento no meio da multidão: quem iria ou quem estava disposto a ir com Jesus, certo? E então você tem esse texto que nós acabamos de comentar, um escriba que está empolgado por seguir Jesus, e Jesus então acalma a empolgação dele, explica que a empolgação não é um bom meio de tomar uma decisão de segui-lo, e você tem um outro discípulo que está hesitante em seguir a Jesus porque ele quer ir presenciar o sepultamento do seu pai. E Jesus então diz que a hesitação também não é bom para aquele que quer segui-lo. Então a questão aqui é Jesus indo para uma outra margem ali do mar da Galileia. E um outro elemento fundamental
aqui na análise desse texto e que nós precisamos dar uma boa atenção é quando o Senhor Jesus Cristo aqui se chama de o Filho do Homem, ok? O Filho do Homem, essa expressão, é a expressão predileta do Senhor Jesus Cristo para se autodesignar. E por isso é muito importante que a gente compreenda o seu uso aqui no Evangelho de Mateus e também nos demais evangelhos, ok? Essa expressão, Filho do Homem, aparece em alguns momentos do Antigo Testamento, aparece, por exemplo, em Daniel, capítulo 7, falando ali de Jesus, retratando alguém como filho de um homem, certo? Que recebe a autoridade, glória e o reino, e que o seu domínio não acabará. Então você tem esse termo no livro de Daniel que designa um personagem apocalíptico, um personagem que, através dele, o reino dos céus, o reino de Deus, o domínio de Deus sobre a criação, iria chegar no final dos tempos, no período apocalíptico. Agora, nos tempos do Senhor Jesus Cristo, a expressão Filho do Homem não era a expressão mais famosa para designar o Messias. Os judeus utilizavam outras expressões, como a própria expressão o Cristo ou o ungido, era a expressão mais comum para designar o Messias. O Filho do Homem, nem de longe, era a expressão principal e mais conhecida para designação do Messias. Na época de Jesus, a expressão o Filho do Homem, ela era muito mais utilizada e muito mais comum para designar um aspecto de humanidade. Então, na época ali de Jesus, quando alguém utilizava ou falava que alguém era filho de homem ou filho do homem, estava se referindo a alguém como ser humano. Era um termo genérico para designar alguém como humano. Porém, o que nós encontramos é que este é o termo, um dos termos prediletos do Senhor Jesus Cristo. Carson, no seu comentário, mostra que esse termo aparece 81 vezes nos evangelhos, e dessas 81 vezes, 69 acontece só em Mateus, Marcos e Lucas. E na grande maioria das aparições, ela se encontra na boca de Jesus como designando a si mesmo, ok? E em muitas das ocorrências nos evangelhos, o que nós encontramos é este termo sendo utilizado para designar este personagem apocalíptico e para designar também o servo sofredor, o filho do homem que iria sofrer, e também é utilizado como se referindo à ação de Jesus em um determinado ministério, como é o caso aqui em Mateus capítulo 8, versículo 20, onde esse termo, o filho do homem, poderia muito bem ser substituído por eu. Jesus aqui não está utilizando o filho do homem em um contexto escatológico ou utilizando o filho do homem designando ao seu sofrimento. Ele está simplesmente utilizando a expressão filho do homem como se referindo a si mesmo no meio das ações do seu próprio ministério, ok? Então isso levanta a questão, por que Jesus utilizou, ou o que quer dizer, portanto, essa expressão filho do homem? Bem, eu sigo aqui o tratamento de Led na sua Teologia do Novo Testamento. Eu recomendo essa obra para você. E Led vai explicar, através de uma análise muito interessante e aprofundada dessa expressão, que Jesus utilizou a expressão o Filho do Homem porque essa era uma expressão pouco famosa na sua época e Jesus
queria aqui utilizar uma expressão que fosse ambígua e que escondesse mais do que revelasse. O que isso quer dizer? Jesus queria evitar compreensões demasiadamente exageradas a seu respeito. Se Jesus utilizasse aqui para si mesmo os termos mais comuns e mais famosos para o Messias, ele certamente iria causar uma excitação nas pessoas e ele iria adiantar provavelmente e atrapalhar provavelmente o seu próprio ministério. Então, o termo predileto de Jesus acabou sendo um termo que era pouco conhecido e que não transmitisse muitas verdades a seu respeito, verdades messiânicas a seu respeito, mas que fosse de fato um termo messiânico. E aí o que acontece é que você vai encontrar no Evangelho de Mateus e nos demais evangelhos, especialmente sinópticos, este Filho do Homem como tanto representando a humanidade frágil de Jesus, como representando o Filho do Homem de Daniel, lá de Daniel capítulo 7. Então você tem aqui um entrelaçamento da expressão Filho do Homem como apontando a fraqueza de Jesus, e por isso que Jesus utiliza para o seu sofrimento em outros momentos, mas também você vai encontrar em períodos posteriores do ministério de Jesus essa expressão Filho do Homem como designando Jesus como o Messias escatológico, o Messias que haveria de vir para instaurar o domínio e o reino de Deus neste mundo, ok? Então, nas palavras de Carson, no ministério de Jesus, Filho do Homem tanto revela quanto oculta. Por isso, ele escolheu essa expressão como forma ideal para revelar de forma progressiva e em alguma extensão retrospectiva a natureza da sua pessoa e obra. Então, só quando Carson diz Jesus estava sob julgamento e já não importava mais que seus inimigos ouvissem sua clara afirmação de messiado, foi que Jesus revelou sem nenhuma ambiguidade que ele, o Filho do Homem, era a figura messiânica de Daniel 7, 13 e 14. Então, o que Carson está explicando aqui? Que essa expressão ela servia muito bem para Jesus, porque ela era uma expressão ambígua. Durante o ministério de Jesus, para não causar impressões equivocadas e reações equivocadas, Jesus utilizou essa expressão porque ela apontava para a sua fraqueza. Em um momento posterior, quando o Senhor Jesus Cristo já não precisava mais se preocupar com isso, ele já poderia afirmar categoricamente que era o Messias, que foi no caso do seu julgamento, é que ele então explica que ele é o Filho do Homem de Daniel, capítulo 7, ok? Então, por isso, eu quis fazer esse tratamento aqui, porque nós vamos encontrar essa expressão várias vezes no Evangelho de Mateus, e então você já sabe o pano de fundo desta expressão, certo? Agora sim, vamos para o texto da nossa aula, que é esse texto de Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. O texto começa nos explicando aqui que Jesus entrou no seu barco e os seus discípulos o seguiram, certo? Então, aqui você tem Jesus em um barco, junto com os seus discípulos, que pela ordem de Mateus, Mateus ainda não está aqui se referindo aos 12, aqueles que Jesus escolheu, porque a escolha dos 12 acontece posteriormente. Então, Mateus está aqui simplesmente nos dizendo que no barco havia pessoas que haviam tomado a decisão de seguir a Jesus. Jesus
queria deixar aquela cidade e ir para outra margem, e algumas pessoas tomaram a decisão de ir com Jesus, entraram com ele no barco e foram com ele. E mais uma vez, irmãos, deixe-me lembrar a vocês que nenhuma história de Mateus é contada e nenhum fato de Mateus é narrado apenas por questões meramente históricas. Mateus está querendo nos ensinar teologia, certo? Então aqui você nota que Mateus já coloca uma divisão entre pessoas que decidem seguir a Jesus. E quando elas decidem seguir a Jesus, o que acontece diante delas é uma grande tempestade. Então, Mateus vai nos mostrar, na prática, os sofrimentos e os custos de seguir a Jesus. Quando eles começam a seguir a Jesus, eles já começam a experimentar os custos do discipulado, certo? Então, esse milagre aqui é um milagre que não apenas trata aqui da autoridade de Jesus, mas começa a tratar também da questão do discipulado. Está tratando aqui do discipulado. Jesus agora está com discípulos e esses discípulos estão diante de uma tempestade com Jesus no barco. E o texto então nos diz que o barco era varrido pelas ondas, mas Jesus dormia. Por que Mateus descreve aqui Jesus como dormindo? É interessante, irmãos, que no Antigo Testamento você tem vários textos que expressam como se Deus estivesse dormindo enquanto o seu povo estava sofrendo. Você tem, por exemplo, um exemplo do no Salmo 35, versículo 23, o salmista dizendo: acorda e desperta para me fazeres justiça, para minha causa, Deus meu e Senhor meu. Então aqui você tem a figura do salmista passando por uma tribulação e ele então pede para que Deus acorde. Você também tem um outro exemplo no Salmo 44 e verso 23 e 24, que diz o seguinte: desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. E um outro exemplo em Isaías 51, versículo 9, onde diz: desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Então aqui você tem alguns exemplos no Antigo Testamento dessa imagem do povo sofrendo e de Deus aparentemente dormindo, ok? Esse texto também mostra aqui fala um pouco aqui da humanidade de Jesus. Jesus dormia porque estava cansado e mostra aqui que Jesus era capaz de dormir no meio de um temporal, no meio de uma tempestade. E isso exibe, irmãos, um tipo de sono na pessoa de Jesus muito semelhante ao sono de um bebê. Você já deve ter percebido que é muito comum que bebês tenham sonos pesados. Isso porque os bebês não são pessoas angustiadas, ansiosas, certo? O Senhor Jesus Cristo, quando dormia, quando precisava de dormir, ele dormia, porque ele não era alguém ansioso, porque não era pecador. Jesus não tinha suas ansiedades, suas lutas internas e tudo mais que fazia com que Jesus tivesse sonos complicados, ok? Então aqui o texto diz, Mateus nos avisa que os discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam enfrentando uma grande tempestade e Jesus parece dormindo. E então o texto nos diz que os discípulos foram acordá-lo, como a gente viu nos Salmos, clamando: Senhor. Então note aqui, mais uma vez, o uso do título Senhor pelos discípulos.
é uma espécie de reconhecimento de autoridade. E eles então clamam: salva-nos, perecemos. Então aqui, claramente a ideia é que eles queriam que Jesus os salvassem do temporal, da tempestade, pois eles iriam acabar afundando naquele temporal. E note aqui, irmãos, a partir do versículo 26, a sequência dos fatos. Jesus então acorda e pergunta para eles: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Então note que primeiro Jesus repreendeu a fé deles e depois Jesus repreendeu os ventos. Isso nos exibe a ordem de prioridades do Senhor Jesus Cristo. Ele primeiro se preocupa com a fé dos discípulos e depois ele se preocupa com os ventos. Então isso nos faz entender aqui por que Jesus estava dormindo e os discípulos passando por uma tempestade. Porque este milagre ele servia para instruir os discípulos sobre o tipo de fé que Jesus espera dos seus discípulos. Então, nós estamos aqui tratando do custo do discipulado. E o discipulado gera um custo tal que exige de nós um tipo de fé específica no Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, Jesus reconhece que eles tinham fé, mas que a fé deles era pequena. Então, Jesus está preocupado aqui com o tamanho da fé dos seus discípulos. Então, lembre-se que lá no centurião, Jesus disse que a fé do centurião foi a maior que ele havia encontrado em Israel, porque o centurião estava expressando muita certeza na autoridade de Jesus. E aqueles homens ali não estavam expressando a certeza devida na autoridade de Jesus. Eles estavam com medo e achando que iam perecer. E então, o que o texto nos diz é que Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Algumas coisas precisam ser comentadas aqui. Em primeiro lugar, o Antigo Testamento descreve Deus como sendo alguém que tem controle sobre fenômenos da natureza, ok? Na mitologia grega, na cultura grega, havia também essa compreensão de que apenas seres sobrenaturais eram capazes de controlar a natureza. Quando o Senhor Jesus Cristo, então, repreende os ventos e o mar e acalma a natureza, neste ponto ele está expressando para os seus discípulos uma autoridade divina, ou vamos colocar aqui, sobrenatural. Uma autoridade que não é uma autoridade meramente humana. Jesus, como Messias, estava expressando uma autoridade sobre a natureza. E é interessante aqui também, irmãos, que o texto que é utilizado, a palavra que é utilizada para descrever o que Jesus fez com a natureza, é a repreensão. E Jesus está repreendendo o vento e o mar. Isso também nos explica um detalhe interessante, que existe na natureza uma forma que não é a correta de se comportar. Jesus está repreendendo a forma errada, não moralmente errada, mas uma forma que não é a forma correta, ideal. Então, quando Jesus repreende o vento e o mar,
Jesus está restaurando a ordem normal da natureza. Então, ele expressa a sua autoridade como sendo aquele que redime a natureza do seu mau comportamento. Então, Jesus é o redentor não apenas do pecado, mas ele é o redentor da própria natureza. Ele é aquele que expressa domínio sobre a natureza e ele corrige a forma equivocada da natureza se comportar. Então, Jesus expressa diante dos seus discípulos uma autoridade divina para eles. E a reação dos discípulos é aquilo que Mateus tem tanto enfatizado. Eles se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Então, note aqui no texto anterior que Jesus fala que é o Filho do Homem que não tem onde reclinar a cabeça. Este termo, Filho do Homem, está expressando a fraqueza humana de Jesus. Agora, os discípulos estão vendo que aquele homem que não tem casa, ele agora está dando ordens para o vento e para o mar. E na mente dos discípulos, apenas seres divinos eram capazes disso. Então, aqui Jesus está mostrando para os seus discípulos que ele não era um mero ser humano, que ele era um ser humano, mas com autoridade divina. Esse texto aqui, irmãos, é um texto fundamental de cristologia. O que é cristologia? É a doutrina onde nós estudamos a pessoa de Cristo. Jesus aqui está revelando a si mesmo para os seus discípulos. Ele está revelando quem ele é para os seus discípulos, para um grupo restrito de discípulos. E ele está revelando para os seus discípulos que a sua autoridade messiânica era também uma autoridade sobrenatural, era uma autoridade divina. Jesus recebeu de Deus a autoridade divina sobre todas as coisas. E ele, portanto, está expressando que é o Messias por apresentar a autoridade sobre a natureza, visto que o Messias era o restaurador de todas as coisas. E, portanto, o que Jesus espera dos seus discípulos não é uma fé pequena, que é uma fé correta, porque ela é direcionada à pessoa correta, mas é uma fé limitada, onde você tem uma fé pequena porque não tem ainda a compreensão correta, você não tem ainda a compreensão mais acurada de quem é Jesus. Então, a lição que nós tiramos aqui, irmãos, é que o discipulado depende da nossa cristologia. Quanto melhor nós sabemos quem Jesus é, maior será a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Quanto mais, e lembre-se aqui, que a fé que nós estamos falando aqui é a de sujeição à autoridade de Jesus. Então, o que Jesus está ensinando, ou o que Mateus está querendo nos ensinar aqui, é que a nossa cristologia influencia diretamente no tamanho da nossa decisão de seguir a Cristo. Se o seu Cristo é pequeno, o seu discipulado é pequeno. Se o seu Cristo é apenas um mero Salvador que morreu na cruz, o que já é muita coisa, o seu discipulado vai ser só o de ir para o céu, esperar ir para o céu. Jesus já morreu por mim e tudo mais. Mas Mateus está nos mostrando aqui que Jesus é o redentor da natureza. Jesus é o Messias que tem domínio sobre todas as coisas. Ele é o rei, mas ele não é um rei meramente político. Ele é o rei da natureza. Ele é o rei
do comportamento da natureza. E se, portanto, ele é o rei do comportamento da natureza, ele é um rei divino. E que, por isso, a nossa sujeição a ele tem que ser a máxima possível. Nós não podemos ter uma sujeição pequena, mas uma sujeição máxima ao Senhor Jesus Cristo, ok? Então é isso, irmãos. Eu espero que você tenha entendido bem aqui esse texto e na próxima aula, então, nós partiremos para o texto do versículo 28 ao 34, que trata do exorcismo dos gadarenos. Então, fique com Deus e até a próxima aula.